A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. E é sempre bom encontrar você aqui nesse espaço de reflexão da Palavra de Deus. Eu espero que esteja sendo um fator de crescimento para você e para a sua vida, esse nosso espaço de reflexão, esse nosso momento de aprofundamento nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal se você ainda não fez isso, se você ainda não é inscrito. E se você já se inscreveu, ative o sininho das notificações para receber informações sobre as novas postagens. E também gostaria de pedir para que comente aquilo que você está percebendo, aquilo que está sendo bom, aquilo que pode ser melhorado. Para a gente é de grande importância essa sua participação. E por fim, compartilhe muito, compartilhe com pessoas da sua convivência, da sua estima, pessoas que você sabe que igualmente necessitam da palavra de Deus, como todos nós, para poder crescer na fé, na confiança, na esperança em Deus. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra do Senhor que está no Evangelho, narrado por João no capítulo 8. Você pode pegar aí na sua Bíblia, Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 8, versículos de 39 a 45. João 8, 39 a 45, e ali diz assim: Nosso pai, replicou eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Essas são, para nós, no dia de hoje, as palavras da salvação. Veja, meu irmão, entre os muitíssimos confrontos de Jesus com os escribas, os fariseus, os mestres da lei, esse conflito em especial nos revela alguns fatores extraordinários para a nossa vivência e reflexão cristã. Jesus não estava preocupado com o fato de estarem tentando tirar-lhe a vida, mas a dura constatação que podemos fazer lendo esse trecho é que, apesar de se apresentarem como filhos de Abraão, esses homens já nem se preocupavam mais em fingir que cumpriam, por exemplo, um dos mandamentos da lei de Deus: não matarás. Pelo contrário, eles estavam intentando agredir Jesus, tirar a vida de Jesus. Seus corações permaneciam endurecidos para as verdades que Jesus estava anunciando e que lhes eram bastante incômodas as palavras do Senhor. Eles se sentiam humilhados porque não queriam de maneira nenhuma reconhecer publicamente que os ensinamentos de Jesus eram infinitamente superiores aos seus. Por isso, defendiam com unhas e dentes as suas posições.
a ponto até de se tornarem ridículos em seu desvario e em sua insanidade. O desejo do coração de Jesus, entenda isso, era assim que esses homens se abrissem para a palavra divina, que se sentissem amados por Deus e correspondessem ao amor do próprio Senhor Jesus por eles. Mas escolheram o caminho errado, a senda da escuridão e do amargor, os caminhos sinistros que já foram trilhados antigamente pelo próprio maligno. E por isso, Jesus escancarou publicamente que o desafeto e a incompreensão com a linguagem que o Senhor vinha usando decorriam do fato de terem eles escolhido o maligno por pai e desejarem fazer as vontades e as inclinações do perverso, do mentiroso por excelência desde o princípio do mundo. Conforme as palavras de Jesus, o demônio não quis permanecer na verdade, porque a verdade não estava nele. E é assim que as pessoas acabam escolhendo o caminho errado. Jesus dedicava a sua vida a fazer a vontade do Pai que está nos céus. E por isso ele precisou contrariar a vontade dos homens que infelizmente se sujeitavam às vontades do maligno. Por isso o confronto foi inevitável e colocou à descoberta uma triste realidade de que grande parte das autoridades públicas daquela época já não mais seguiam a vontade de Deus. E será que hoje não é assim também? Veja que o mesmo aconteceu com João Batista, quando expôs a situação de adultério do rei Herodes, que representava para o povo um péssimo exemplo. E isso lhe custou a cabeça numa bandeja para saciar as vaidades da mulher Herodíades. Isso demonstra inequivocamente que nem sempre a vontade ou os editos das autoridades terrenas estão de acordo com a vontade de Deus e precisam ser contestadas com franqueza e com severidade até. Não é porque uns poucos apóstatas afirmam ser legal permitir o morticínio de inocentes no ventre de suas mães que nós vamos sair por aí promovendo o crime. Não é porque uma dúzia de promíscuos querem aprovar a libertinagem sexual que nós vamos adotá-las em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas ou em nossa sociedade. Se magistrados descriminalizarem o uso das drogas, por mais hipócritas que sejam os seus argumentos, como povo de Deus, nós não podemos consentir com a destruição do caráter, das mentes, das almas, da saúde de nossos jovens, de nossos entes queridos. Todos os apóstolos de Jesus, seguindo o exemplo do Senhor, tomando as suas próprias cruzes, confrontaram autoridades de todos os níveis, estirpes e nações para proclamar a verdade sobre Jesus, que trouxe liberdade e salvação para a humanidade. E como o próprio Senhor, também tiveram de pagar com o preço de sangue por sua ousadia de confrontar aqueles que se ocupavam de fazer a vontade do maligno, do príncipe desse mundo. Ao dizer, eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Maria estava assumindo um risco tremendo de até ser apedrejada conforme a lei de Moisés em sua época, por dispor-se a fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos nos perguntar, diante dessa mensagem de hoje, até que ponto nós estamos dispostos a ir para cumprir a vontade de Deus em nossa vida e em nossa sociedade. Que sacrifício nós estamos dispostos a fazer? Que enfrentamentos nós teremos coragem de assumir para que se realize o que Deus quer nesse mundo? E a pergunta que não quer calar, preste atenção,
A vontade de quem você tem realizado na sua própria vida. Vamos fazer a nossa oração diante de Deus agora. São tempos sombrios, Senhor, os que vivemos, mas nunca antes foi tão desafiador e oportuno abraçarmos as nossas próprias cruzes e nos aventurarmos na luta implacável contra os tiranos poderes das trevas que tentam intimidar e silenciar os filhos da luz. A cada dia ficam mais claras as decisões e atitudes que precisamos tomar, e breve não será mais possível permanecer em cima do muro, porque ou seremos quentes ou seremos frios, e não haverá lugar para a mornidão e nem para a impostura. Que a graça suprema do Divino Espírito Santo nos esclareça e ilumine, e também a toda a vossa igreja, Senhor, para que sejamos firmes e corajosos, como foste, Senhor, na defesa da verdade, da justiça e do amor. Que sejamos fiéis cumpridores da vontade de Deus, como foram Maria e os apóstolos, os santos e os profetas, que não pouparam em sua época sacrifício de suas próprias vidas para a nossa redenção, completando os vossos próprios sofrimentos pela salvação dos homens e da humanidade. Que não sejamos intimidados pelo maligno e por seus sequazes, mas que, robustecidos na graça divina, possamos resistir-lhes firmes na fé e no testemunho do amor incomensurável de Deus por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.